Sim, ele se apega, mas não quando você dá tudo. Ele se apega quando você ativa algo nele que nenhuma outra mulher sabe ativar. Hoje você vai descobrir o que é isso, o que o prende e como se tornar essa mulher que, sem persegui-lo, marca a alma dele sem esforço. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Vou revelar os 5 gatilhos que despertam o apego emocional real de um homem, não as suas palavras, mas a reação inconsciente dele quando sente que perder lá é perder algo que não consegue replicar com mais ninguém. Ative o like agora mesmo e se inscreva. É totalmente gratuito para você e com isso me apoia muito. Compartilhe também com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Vamos começar. Primeiro gatilho. Ele não se apega pelo que você dá, mas por como se sente consigo mesmo quando está com você. Isso pode doer, mas é a verdade absoluta. Um homem não fica por tudo que você faz por ele. Ele permanece por como se sente quando está próximo de você. Não importa quanto ame, quanto cuide, quanto espere. Se ele, ao estar com você, se sente confuso, vazio, frustrado ou inferior, não se apegará. Pode desejá-la, pode desfrutar momentos com você, pode até recorrer a você nos momentos difíceis, mas não se apegará emocionalmente. Porque o apego verdadeiro não nasce do corpo, nasce do reflexo que você devolve para ele do eu, que ele começa a experimentar quando você está por perto. E se esse eu se sente visto, admirado, elevado, se o ego dele se sente nutrido sem se sentir ameaçado, ali se forma uma conexão que a mente dele não consegue cortar. Não importa se ele reconhece isso conscientemente ou não, o instinto sente, o sistema emocional memoriza e a alma dele começa a voltar sem saber por quê. Em décadas de prática clínica, observei isso com uma clareza que nunca me abandonou. Não amamos as pessoas em abstrato. Amamos as sensações que despertamos através delas. E isso é brutalmente verdadeiro quando se trata do apego emocional masculino. Isso aconteceu com uma paciente que chamarei de Paula, 36 anos. Ela me descreveu assim: eu estava com um homem que não era perfeito e eu também não buscava torná-lo. Mas quando ele estava comigo, ria mais. Falava da infância sem dor. Sonhava coisas que antes não se atrevia. E um dia me disse: com você me sinto como o melhor homem que posso ser. E isso me assusta, porque nunca senti isso com ninguém. Esse foi o momento em que ele começou a se apegar. Não porque ela fosse complacente, não porque o mimasse ou perseguisse, mas porque ela se tornou o lugar onde ele sentia liberdade emocional sem julgamento. E isso não se encontra em qualquer lugar. Isso é o que a mente de um homem grava, o que o corpo dele busca, o que a alma dele começa a precisar, mesmo que ele não entenda. E aqui está a revelação que quase ninguém te diz. Um homem pode fazer sexo com muitas mulheres, mas só se apega a quem o faz sentir-se melhor, não mais forte, não mais admirado, mas em paz. Mais autêntico, mais ele mesmo. Essa sensação não se cria a partir do sacrifício, se cria a partir do seu centro. Quando você não está tentando agradá-lo, nem demonstrar que é a melhor opção, nem controlar se ele te escolhe, você começa a emitir uma frequência emocional que diz: aqui você pode respirar. Aqui você não está sendo testado. E isso é o que o faz ficar. Não a sua beleza, não a sua entrega, não as suas provas de amor, o reflexo emocional que você devolve e que ele não encontra com mais ninguém. Então, se você está se perguntando por que ele não se apegou, mesmo depois de você ter dado tudo, é hora de fazer uma pergunta mais poderosa. Como ele se sentia consigo mesmo quando estava comigo? Sentia-se desafiado, julgado, analisado, ou se sentia livre, em calma, visto? Porque às vezes você acredita que está fazendo sentir-se amado
e ele está se sentindo avaliado. Você acredita que está demonstrando valor e ele está se sentindo pressionado, e isso não gera apego, isso gera fuga. Como se muda isso? Não fingindo frieza, não se fazendo de difícil, não usando técnicas, mas se conectando consigo de tal forma que você não precise dele para se validar. Quando ele percebe que você está em paz consigo, que não busca corrigi-lo nem salvá-lo, que o vê como é e ainda assim não se dissolve, isso o acalma, o desarma, o prende. Porque o homem emocionalmente imaturo se apega ao caos, mas o homem que começa a despertar se apega à calma que você emite do seu centro. Há muitas mulheres bonitas, há muitas mulheres inteligentes, mas a mulher que o faz sentir-se um homem melhor, sem manipulá-lo, essa fica dentro dele, essa se torna a raiz emocional dele. Essa é quem começa a ocupar espaço na alma dele. E mesmo que ele negue, mesmo que se afaste, mesmo que resista, ele sabe. O corpo lembra, a sombra busca e a mente revive. Segundo gatilho, quando você não precisa que ele goste de você, mas mesmo assim ele te escolhe. O efeito, sou o sortudo. Antes de continuar, se esta mensagem já está movendo algo dentro de você, se inscreva agora e dê like. Assim o YouTube entende que este conteúdo é útil e o recomenda para quem precisa. Muito obrigada. Há uma sensação que desarma completamente o ego masculino. Não é quando você diz que o ama. Não é quando se esforça para que ele goste de você. Não é quando faz tudo certo. É quando ele, olhando você do mundo dele, sente que não tem poder sobre você e ainda assim quer ficar, não porque você está tentando, mas porque você não precisa dele. Essa segurança silenciosa, mas firme, faz com que ele sinta que, se não te escolher, perde algo que não vai encontrar em nenhum outro lugar. E esse é um dos momentos mais sutis e mais poderosos em que um homem começa a se apegar emocionalmente. Uma paciente, que chamarei de Natália, 38 anos, me escreveu: com ele me sentia bem, mas não me sentia vazia sem ele. Não escrevia todos os dias. Não perguntava se ele sentia minha falta. Não buscava me assegurar. E ainda assim ele sempre voltava. Um dia me disse: não entendo por que você me importa tanto. Sinto que se te perder, perco algo que não saberei substituir. Ela não havia feito isso por estratégia. Estava simplesmente tão completa em si mesma que não projetava carência, não o perseguia, não o desafiava para chamar atenção. Apenas era, e esse apenas ser foi o maior poder dela. Porque o apego masculino não se ativa por recompensa, se ativa por contraste. Quando ele percebe que com você nada está garantido, mas o que recebe faz-o sentir-se valioso, visto e livre ao mesmo tempo, isso muda tudo. E aqui vem uma das verdades mais fortes que aprendi ao longo de décadas estudando relacionamentos. Um homem não se apega quando sente que você quer que ele goste de você. Ele se apega quando se sente sortudo de que você goste dele. Nesse momento, você já não é a mulher que espera ser escolhida. Você se tornou a mulher que escolhe a partir da calma, da dignidade, de uma energia que não suplica nem exige. E essa energia o marca emocionalmente, porque lembra algo que ele não foi ensinado a manejar. Sentir-se atraído por uma mulher que não está implorando sua validação. Sabe o que é mais potente nisso? Quando você não está competindo, quando não está demonstrando valor, quando não está emitindo ansiedade disfarçada, ele baixa a guarda. Começa a ser ele mesmo, sem defesas, sem jogos, sem máscaras. E esse espaço de autenticidade é onde o apego real acontece. Porque uma mulher que não se mata para ser aprovada se torna o lugar onde ele se sente escolhido por sua verdade, não pelo seu desempenho. 3 sinais de uma mulher que não precisa que ele goste dela e ainda assim ele a escolhe. O primeiro, ela está bem com o silêncio. Não busca preencher os vazios. Não se desespera se ele não fala.
não corre para interpretar, porque o mundo dela não gira em torno de uma resposta. O segundo, ela não cede o tempo facilmente, não vive disponível, não responde rápido, não reorganiza o dia por uma promessa vaga. E isso, longe de afastar Ló, o intriga. O terceiro, ela não busca controlar a conexão, não pergunta o que somos, não exige rótulos, observa, e se algo não vibra, simplesmente não força. Essa liberdade que ela emite é o que o faz querer continuar, não para controlá-la, mas porque quer continuar sentindo isso com ela. Um homem se sente atraído por muitas, mas se apega profundamente a quem não precisa dele, mas mesmo assim o escolhe, a quem não o persegue, mas o honra com a presença quando o tem por perto. Porque em algum ponto da mente dele se grava uma só ideia. Não sei como consegue, mas me faz sentir que te ter é um privilégio. E isso é o início de todo apego emocional real. Terceiro gatilho, a experiência emocional única que ele não encontra em outras e que a mente dele começa a buscar em você. Há mulheres que um homem lembra com carinho, outras com desejo, algumas com culpa. Mas há uma só que a mente dele não consegue soltar. E não é a que deu tudo, não é a perfeita, não é a que pediu para ele ficar, é a que fez-o viver uma experiência emocional que não consegue replicar com mais ninguém. Uma sensação que o tocou em um ponto tão real, tão profundo, tão inexplicável que o ego dele não sabe processar, mas o corpo memoriza e a alma guarda. Essa mulher não foi a mais disponível, nem a mais entregue. Foi a que o confrontou suavemente com partes de si mesmo que ele nunca havia visto. A que o sustentou sem se sobrecarregar. A que o escutou sem corrigi-lo. A que não buscou mudá-lo, mas que, sem querer, mudou a vibração dele. E essa experiência não se esquece. Há momentos que parecem simples, mas deixam marca. Uma conversa, uma risada compartilhada, um silêncio confortável, um olhar que não buscava seduzi-lo, mas vê-lo. Isso é o que ele não encontra facilmente em outras. Pode buscar, pode fingir, pode projetar, mas quando já viveu isso com você, nenhuma outra consegue igual. Um paciente me disse, com uma honestidade rara: estive com várias mulheres depois dela, atraentes, intensas, inteligentes, mas sempre sentia que algo faltava. Não era que fizessem algo errado, era que com ela eu sentia que tudo estava bem, mesmo em silêncio, mesmo ela não dizendo nada. Era uma paz que não encontrava em lugar nenhum. Isso é o que marca, isso é o que prende. Isso é o que faz um homem voltar anos depois só para ver como você está. Porque não é que sinta saudade de você como pessoa. Ele sente saudade do que sentia consigo mesmo quando estava com você. E o mais brutal disso é que você não pode fingir, não pode provocar como técnica, não pode copiar de roteiros, porque essa experiência que ele vive com você não nasce do que você faz, nasce de quem você é quando está conectada com a sua verdade. Não está atuando, não está tentando ser especial, não está competindo, está presente sem medo, sem ansiedade, sem máscaras. E essa presença tão rara hoje é o que o campo emocional dele reconhece como único, como irrepetível, porque nesse instante ele se sente livre, mas contido, aceito, mas não sufocado, visto, mas não analisado. E para um homem que vive na defensiva, acostumado a ser pressionado, questionado ou ignorado, isso é medicina emocional pura. E como toda medicina real, quando a perde, o sistema dele nota, começa a buscar, a sentir que algo falta, a não entender porque tudo mais parece igual menos você. 3 chaves para criar essa experiência sem forçar, mas a partir de você. A primeira, sua energia não está pedindo nada dele, não está esperando que te escolha, não está tentando controlar a conexão,
está aproveitando, sentindo, fluindo. E isso tira a pressão dele de ter que render emocionalmente. Quando um homem não se sente examinado, começa a relaxar e aí se apega. A segunda, você faz espaço para ele, sem se apagar. Ele sente que pode ser ele mesmo, mas você não desaparece. Não gira em torno das emoções dele, não se perde no que ele quer. Você é um espelho sereno, não um abismo emocional. E isso o faz sentir-se livre, mas não sozinho. A terceira, você não tenta impressioná-lo, mas o impacta. Não busca ser a mulher perfeita, não adapta o discurso, não concorda para agradá-lo, apenas está sendo você com presença, com força, com doçura não fingida, com limites não agressivos. Para ele isso é magnético. A alma dele se sente sustentada e o ego não se sente ameaçado. Isso é o que o marca, não o que você deu, não o que você fez, mas o que ele sentiu, que só viveu com você. E quando tentar replicar isso com outra, quando acreditar que pode construir o mesmo com alguém novo, quando disser para si mesmo era só química, uma parte do corpo dele vai responder: não, não era só isso, era ela, era o que ela despertava em mim. Quarto gatilho, a linguagem não verbal que o amarra como seu olhar, o seu tom e a sua energia o selam sem esforço. Há algo que acontece nele muito antes de ele reconhecer, antes de dizer gosto de você, antes de dizer você me importa, até antes de dizer não sei o que me acontece com você. Acontece em silêncio, acontece sem palavras, acontece quando você o olha sem medo, fala com ele sem ansiedade e está presente sem se entregar demais. E mesmo que ele não entenda, o corpo dele reage. O sistema emocional registra uma energia que o marca, como se o inconsciente dissesse: isso é diferente, isso me faz querer ficar. Não é o que você disse, não é o que você fez, é o que você projetou. Porque você pode ser doce com ele e ele não ficar. Pode dizer que o ama e ele se afastar. Pode dar tudo e ele não se apegar. Mas quando a sua linguagem não verbal transmite uma experiência emocional que o eleva, que o faz sentir-se na presença de algo valioso, se forma uma conexão além da vontade dele. Em minha experiência clínica, observei repetidamente que a alma fala através do que o corpo comunica sem palavras. O inconsciente de uma pessoa se comunica com o inconsciente da outra muito antes de qualquer conversa consciente. E isso é justamente o que acontece quando você, sem falar, está dizendo tudo. Uma paciente me contou que viveu com um homem anos atrás. Ele nunca disse o que sentia. Nunca tivemos uma conversa profunda de amor. Mas cada vez que me via, me buscava com os olhos. Me tocava com suavidade. E numa ocasião me disse: com você me sinto em casa e não sei porquê. Só sei que não quero ir embora. Ela não havia feito nada específico, apenas estava presente com total autenticidade, sem vibrar a partir da carência, sem buscar que ele gostasse dela, sem tentar impressioná-lo, e isso foi o que o prendeu. Porque o mais poderoso da sua presença não é o que você diz, é o que o seu campo comunica quando você já não está fingindo. 3 elementos da linguagem não verbal que o marcam sem que ele saiba. O primeiro é o seu olhar. Uma mulher que não está pedindo aprovação com os olhos, mas que simplesmente vê o homem como ele é, sem necessidade de mudar, lo emite uma força que o desarma. Ele baixa as defesas, para de atuar, relaxa, e nesse momento começa a associar você com algo que a alma dele quer voltar a sentir. Autenticidade sem ameaça. O segundo é o seu tom. Quando você fala sem urgência, sem ansiedade, sem buscar controlar a conversa, ele sente, não pensa, percebe. E essa sensação de que você não está em guerra, de que não quer ganhar o amor dele à força, faz o sentir-se livre. E onde há liberdade, há apego emocional verdadeiro. O terceiro é a sua energia. Quando você está presente, aberta, calorosa, mas não emocionalmente disponível por padrão, ele percebe. Não porque você diga, mas porque sente.
E isso o obriga a valorizar o acesso a você, a parar de assumir que você está para ele, a começar a se perguntar o que há em você que dá tanto sem se entregar por completo. E quando um homem começa a se fazer essa pergunta, já está emocionalmente marcado. Como se treina essa linguagem não verbal? Não fingindo segurança, não atuando frieza. Se treina quando você se limpa da urgência de que ele goste de você, quando já não fala a partir do vazio, quando já não vive a partir da necessidade de ser escolhida. Então o corpo comunica. O silêncio se torna magnético, o olhar se torna espelho, a voz se torna convite, não pressão. E ele se sente atraído sem entender por quê. Porque agora você já não é a mulher que o espera, é a mulher que está e que pode não estar. E isso o amarra. Um homem pode esquecer suas palavras, pode ignorar seus gestos, pode justificar por que se afastou. Mas o que sentia quando olhava para você, quando você estava calma, quando a sua energia não o pressionava, isso ele revive sem saber como. E por isso volta ou não te solta, ou te busca em outras. Porque o vínculo não se selou com uma conversa, se selou com uma vibração, e isso não se apaga facilmente. Quinto e último gatilho: como sustentar essa conexão sem se trair? Porque ele se apega mais quando você não perde o seu centro. Até aqui você já entendeu como um homem começa a se apegar, não pelo que você faz, mas pelo que ele sente de si mesmo quando está com você, pela experiência emocional que só com você vive, pela linguagem não verbal que o envolve sem esforço. Mas agora vem o mais importante de tudo: como sustentar essa conexão sem se trair no processo. Porque muitas mulheres que ativam esse apego inconsciente ao perceber que ele já está mais presente, mais atento, mais emocional, baixam a guarda, trocam o próprio centro pela ilusão de já o tenho e, sem perceber, o perdem. Por quê? Porque o apego masculino se rompe no momento em que ele sente que você já não é você, mas uma versão mais entregue a ele do que a si mesma. Direi com toda clareza: ele se apega mais quando você continua sendo você, mesmo quando está com ele, mesmo quando o ama, mesmo quando o escolhe. E você, ao sentir que finalmente ele se conectou, que finalmente está emocionalmente presente, que finalmente te vê, às vezes, sem notar, começa a fazer pequenas renúncias. Responde mais rápido. Adia seus planos para se adaptar aos dele. Muda a própria energia por medo de perder o que acabou de conquistar. E nesse momento você já não é a mesma mulher que o fez se apegar. Agora é a mulher que se move por medo e ele percebe. Em minha prática clínica vi isso acontecer inúmeras vezes. Uma paciente me escreveu algo que ficou marcado em mim. Eu o senti tão conectado que parei de fazer minhas coisas para ter mais tempo para ele. Dizia que o admirava com mais frequência do que me pedia e em pouco tempo percebi que ele já não estava tão perto. Me tornei mais dele do que minha e o perdi quando pensei que já o tinha. Isso não pode mais acontecer com você, porque o magnetismo feminino verdadeiro não vive na entrega total, vive na conexão constante consigo mesma. Como se sustenta essa conexão sem se dissolver? Com algo que poucos ensinam: integridade emocional, a capacidade de sentir muito sem se perder, amar profundo sem se abandonar, escolher Ló sem deixar de se escolher. Isso não é frieza, é sabedoria, porque você não está aqui para entregar o seu mundo inteiro só porque um homem finalmente te vê. Está aqui para lembrar que você é o centro. E foi a partir desse centro que ele se uniu a você, não a partir da sua obsessão, não a partir da sua ansiedade, mas a partir da sua luz tranquila, da sua autenticidade, sem expectativas. 4 chaves para sustentar a conexão sem se trair. A primeira: a sua vida continua mesmo quando ele chega. Não coloque em pausa seus processos, seus sonhos, suas paixões, só porque ele apareceu mais presente. No dia em que sua vida começar a girar em torno dele, ele sente e o desejo começa a se apagar. Ele se apegou a uma mulher com o próprio mundo, não a uma mulher que abandonou o seu por ele.
A segunda, os seus limites se mantêm mesmo se ele agora te ama. O fato de ele ter voltado, de estar mais aberto, de te ligar primeiro ou te buscar mais seguido, não significa que você deve abrir todas as portas. A sua energia continua seletiva. O seu tempo continua sagrado. O seu amor não está em oferta, está em coerência. E isso o mantém desperto. A terceira, o seu mistério não desaparece só porque ele agora te conhece mais. Não explique tudo, não o faça participar de cada pensamento, não dê acesso a cada emoção que atravessa. Guarde algo para você não por jogo, mas por se respeitar. O mistério real não é calar, é não se expor completamente por medo de perdê-lo. A quarta, o seu centro continua sendo seu. Mesmo que o ame, mesmo que sinta que é ele, mesmo que tudo flua, o seu eixo é interno, você é a âncora, você é a raiz. E se alguma vez sentir que está se perdendo, volte, antes que ele comece a ir embora também. Porque o paradoxo mais poderoso é este: ele se apegou a você porque você não era dele, porque não precisava que ele a cuidasse, porque não deu tudo sem que merecesse, porque mostrou que tê-la era um privilégio. E agora que ele está mais perto, esse privilégio não deve se sentir garantido, deve se sentir vivo, sustentado, presente, não a partir da entrega cega, mas a partir da mulher que se ama tanto que não volta a desaparecer por amor. Quando ele percebe que você ainda é você, que não se dilui no vínculo, que continua sendo terra firme, mesmo quando ele se aproxima, o apego se torna algo mais profundo, uma conexão emocional estável, uma união que não depende do drama, mas do respeito que você sustenta por si mesmo. Isso é o que faz um homem não só se apegar, mas começar a se comprometer emocionalmente sem saber por quê. Porque já não se trata apenas do que sente com você, mas do que está disposto a proteger para não voltar a perder a Leá. Conclusão: ele não se apega pelo que você dá, ele se apega pelo que você desperta nele quando você não se perde por tê-lo, quando continua sendo você, mesmo depois de ele já ter te escolhido. Porque o vínculo emocional verdadeiro não nasce do seu esforço, nasce do seu eixo, da sua calma, dessa certeza silenciosa que você emite quando sabe que não precisa demonstrar nada para ser valiosa. Repita isso para si mesma: ele fica porque eu já não me perco. Deixe que essa frase costure todas as vezes que você entregou mais do que tinha só para não ser abandonada. Porque a partir de hoje, você já não será a mulher que dá demais esperando apego. Será a mulher que conhece o próprio poder, que sustenta o próprio centro e que provoca conexão real a partir da verdade da sua presença. E se alguma vez ele se perguntar por que não consegue te soltar, nem te substituir, nem te esquecer, é porque já sabe. Ele se apegou à experiência que só com você viveu. E não importa quanto negue, a alma já guardou. Se esta mensagem ressoou com você, te convido a deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. E se quiser aprofundar ainda mais essa jornada comigo de forma mais próxima, mais pessoal, te convido a fazer parte do meu canal de membros. É um espaço que criei para quem quer caminhar com mais suporte, com respostas prioritárias às suas perguntas, acompanhamento mais próximo no seu processo de transformação e participação nas decisões dos próximos conteúdos. Será um prazer te receber lá.